Vamos embora, a gente começa mais um vídeo aqui do Raiz Tricolor, pedindo para você deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. A gente abre esse vídeo daqui sempre com uma notícia normalmente mais curta, mas a de hoje acaba não sendo tão curta assim. Foi divulgado ali pelo jornalista Alan Simon uma projeção, não, os valores do Campeonato Brasileiro do ano passado. O quanto a Globo pagou para o seu time, leia-se, o Fluminense, no Brasileirão do ano passado. E aí eu sempre tenho que vir aqui falar as mesmas coisas, né, sobre cota de TV do Brasileirão. Esse contrato foi assinado em 2016 e ele tem problemas que a gente tem que tomar cuidado sempre para que eles não sejam repetidos, tá? Mas vamos lá, os valores. A Globo pagou 2,1 bilhões de reais pelo Brasileirão, considerando Globo, Sport TV e Premiere. Lembrando, a grana de Globo e de Sport TV ali, ela é dividida seguindo uma fórmula de 40% igual para todo mundo, 30% de acordo com o número de jogos que ela transmitir na Globo ou no Sport TV e outros 30% de acordo com a classificação do campeonato. É, exatamente. Sabe aquele dinheiro que te enganaram por aí falando? A premiação do Brasileirão. A CBF não paga nada de premiação do Brasileirão. A premiação, entre aspas, é só uma parte da cota de televisão que está sendo colocada por mérito no campeonato, beleza? Então, esse negócio da CBF paga é a maior historinha de sempre aí. Mas vamos lá, tá? Pegando a grana, tá? O Premiere ele é dividido de acordo com o número de assinantes, mas aí é que vem o pulo do gato. Vamos lá, tá? Receita total dos clubes com a Globo. Lembrando que o Atlético Paranaense tem ali um detalhezinho ali que ele não fecha só com a Globo, né? Ele, na TV fechada, ele não fechou com o Sport TV, então eles não sabem ali exatamente os valores. Vamos lá, tá? Ó. O Flamengo levou 275 milhões de reais. Já vou explicar o porquê que o Flamengo tem isso tudo. Corinthians, 187, mesma coisa. Grêmio, 170, Palmeiras, 162. Esse bloco de 4 times, eles têm um bloco acima, né? Na verdade é o Flamengo, depois um bloco com Corinthians, Grêmio e Palmeiras. Eles têm um detalhe, lembra aquilo que eu falei que é 40, 30, 30? Aquilo lá se vale para Globo e para o Sport TV. No Premiere, que é o pay-per-view, que é aquele que você paga para poder assistir, é que vem o pulo do gato. Olha aqui, o Flamengo recebe 177 milhões de reais do Premiere. O Corinthians recebe 118 milhões de reais do Premiere. O Grêmio 57, o Palmeiras 50 e o São Paulo 27? Pera aí, não era pelo número de assinantes? Pô, vai lá, o Flamengo tem a maior torcida do país. Mas será que o Corinthians, o Grêmio tem tanto torcedor, tem o dobro de torcedores do São Paulo assinando o Premiere? Não é bem assim. Flamengo, Corinthians, Grêmio e Palmeiras têm um contrato com a Globo estabelecendo um mínimo garantido. Então vamos lá. Quando assinaram um contrato lá atrás, tem um vídeo inteiro aqui no canal falando sobre isso, tá? Explicando tudo o que aconteceu. Quando assinaram um contrato lá atrás, havia uma previsão de que o Premiere ia render muito dinheiro. E a Globo, meio que olhando e vendo que tinha feito contratos, que todo mundo tinha um mínimo garantido ali, ia ser muito dinheiro, ela não sabia se ia arrecadar isso tudo, ofereceu um adiantamento, que na época foi de cerca de 40 milhões de reais, para os clubes para tirar essa cláusula do contrato. Ou seja, o Peter Simpson, presidente na época, recebeu o dinheiro, na época, prejudicando os presidentes seguintes. Hoje o Fluminense não tem esse mínimo garantido, que seria mais ou menos igual ao do Grêmio, né? Era o que o Fluminense recebia na época, poderia ser 57 milhões de reais esse ano, independente do número de assinantes. O Fluminense recebe 10 pelos assinantes que tem. É isso, esse é o cenário, tá? Então é sempre bom ficar de olho quando entra muito dinheiro numa gestão atual e que é dinheiro de gestões futuras. Porque isso pode causar distorções. Gabriel, mas mesmo se o Fluminense recebesse 57 milhões, aqui junto com o Grêmio, não tivesse aceitado esse adiantamento da Globo e tal, ainda teria uma diferença muito grande do Flamengo. Teria.
Porque na época a galera tava toda empolvorosa de ganhar mais dinheiro, sem entender que se eu tô ganhando 3 vezes mais, mas todo mundo tá ganhando muito mais do que eu, é ruim pra mim, né? É mais fácil você fazer futebol no Brasil com todos os times ganhando R$ 1.000 e você ganhando 10 mil, do que você fazer futebol e ser campeão e etc, ganhando 50 milhões com os rivais ganhando 170. Né? Você não precisa ter muito dinheiro no futebol. Você precisa ter mais dinheiro do que o seu adversário. E hoje a galera entende isso. Na época, não era esse o entendimento. Ninguém reclamou e ninguém ligou da negociação do Flamengo em 177 milhões. Na época era menos, é porque isso foi atualizado pela inflação, porque estava ganhando muito mais. Então, são 2 problemas aí. Um problema que hoje em dia continua acontecendo e o outro que hoje em dia a galera já entendeu que precisa negociar em bloco com mais justiça. Não dá pro Cuiabá e pro Red Bull receberem R$ 120 mil e o Flamengo receber 177 milhões. Não é justo que o 6º colocado do campeonato, o 7º colocado, né, acho que o Red Bull foi isso no Brasileirão, não é justo que dentro do mesmo campeonato, óbvio, o Flamengo tem que ganhar mais mesmo porque tem a maior torcida e traz mais público, etc. Beleza, ninguém contesta isso. Mas não é justo que o 6º colocado do campeonato receba 85 milhões e que o 4º colocado do campeonato receba 3, 4, quase 4 vezes mais do que isso. Não é justo, tá? Na tabela aqui, o Fluminense ficou em 8º com 105 milhões, considerando tudo, tá? Foi o que o Fluminense recebeu de Brasileirão no ano passado, considerando a parte ali pela premiação pela posição, o número de transmissões e a cota igualitária é igual pra todo mundo, né? Gabriel, mas ficamos atrás do Botafogo, Gabriel. O que aconteceu, meu Deus? Enfim, a parte igual é igual pra todo mundo. A parte de posição, é bom lembrar, o Botafogo ainda terminou na nossa frente no campeonato. O Botafogo foi 5º, a gente foi 7º. Então eles ganham mais dinheiro por posição. Mas que tenha sido uma tragédia o Brasileirão deles, eles terminam na nossa frente. E outro detalhe, como o Fluminense cagou e andou pro Brasileirão, o Fluminense ficou muito prejudicado nas transmissões. Não tinha por que transmitir o Fluminense, não ia dar muita audiência no Brasileirão, porque o Fluminense estava com o time reserva em boa parte do ano. Então, e o Botafogo disputando o título, obviamente, teve mais transmissões, então aí que foi a diferença maior pro Botafogo. Porque no pay-per-view, vocês podem ver, o Fluminense tem mais assinantes, um pouco mais, é bem verdade, tem um bloco ali de assinantes Fluminense, Santos e Botafogo, enfim, acima ali, o Internacional já bem acima. Então o Fluminense até recebeu mais, mas fez a diferença nesse caso. O Fluminense foi 8º. Num Brasileirão à Vera, o Fluminense tinha capacidade pra ficar aqui próximo do Atlético Mineiro. O Fluminense provavelmente chegaria, tipo, se chegasse no G4, tivesse disputado o título em algum momento e tal, teria mais transmissões, ganharia mais de premiação de transmissão e renderia mais dinheiro, beleza? Deu pra entender, pelo menos. Eu queria fazer um vídeo sobre isso e a gente tem outras notícias aqui pra poder falar nesse vídeo também. Então, vambora. Roda a vinheta com 8 minutos. Meu Deus, com 8 minutos tá rodando a vinheta. Vamos embora, tá? As outras notícias são um pouco mais breves. É muito mais uma questão de um aviso, quase, né? São só as notícias, não tem muita análise. Matéria do Vitor Lessa, aliás, notícia do Vitor Lessa de que o Douglas Costa deve ser relacionado já para essa quinta-feira, tá? O Vitor Lessa soltou ali de que o Fluminense vai ter a volta dos titulares contra o Sampaio e que a grande novidade deve ser o Douglas Costa, já vem treinando, está em boas condições físicas e deve ficar no banco de reservas. A matéria do Gustavo Garcia lá no GE acrescenta inclusive que o Samuel Xavier também deve voltar, deve fazer sua estreia no ano. Tá dito lá, pode ser relacionado pela primeira vez o Samuel Xavier, que ainda não foi relacionado no Campeonato Carioca. O time deve ser titular contra o Sampaio Corrêa, tá? A gente vai falar mais do time no pré-jogo de amanhã. Outra notícia, essa também no GE. Globo, diz que o Fluminense só tá aguardando o final do pré-olímpico para assinar com o Marquinhos, que tá vindo do Arsenal. O Fluminense, obviamente, vai dar como certo ali no momento em que assinar o contrato, basta ver o que tem acontecido com outros times, mas já tá tudo acertado, o jogador vai vir por empréstimo para o Fluminense para acertar na temporada de 2024. A tendência é que ele vá para a Europa depois da saída do pré-olímpico para resolver ali os assuntos burocráticos, né? O cara tem que, sei lá, entregar apartamento, cancelar a Netflix dele, sei lá o que ele vai fazer.
e vai vir depois pro Brasil para assinar com o Fluminense. O Fluminense diz aqui na matéria que vai pagar alguma coisa ao Arsenal pelo empréstimo, mas não conseguiram aqui na apuração descobrir o valor. O Arsenal não está se opondo, tá gostando do empréstimo do Marquinhos, porque o jogador não será utilizado mais nessa temporada pelos ingleses. Mas ele vai ficar até o final do ano no Fluminense. Espero eu que volte muito valorizado pro Arsenal no final disso. Beleza? Então as últimas notícias você já está atualizado aí sobre tudo. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal também para dar aquela moral. Tamo junto, até a próxima. Valeu!